Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A todos os irmãos, boa noite. Paz seja com todos. Amém? Que a doce paz do Senhor possa estar entrando no seu lar e alcançando cada um da sua família com bênção sem medida. Amém? Obrigado por estar conosco. Convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, lá no Salmo de número 139, que diz a respeito da onisciência e da onipotência do nosso Deus. Salmo de número 139. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Vamos para o versículo 23 e 24, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Este salmo mostra a grandeza do Senhor, a sua onisciência, a sua onipotência. Nada foge do seu olhar, nada foge do seu poder, da sua autoridade. Ele nos conhece em todos os momentos. Quando diz a palavra do Senhor, quando ainda nós estávamos sendo formados, Ele já nos conhecia. Ele sabe todas as coisas, os nossos pensamentos, o nosso agir. Não tem onde nós podemos fugir da face do Senhor. Por isso que nós, nesta noite, queremos adorar esse Deus tão maravilhoso. Aquele Deus que, apesar de nos conhecer tanto, apesar de saber das nossas falhas, nos ama com amor eterno. Nós vamos pedir para que esse Deus possa sondar nossos corações nesta noite e nos guiar no caminho eterno. Amém? Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Amado Senhor, como Tu és, ó Deus, onisciente, onipotente, também és onipresente. Senhor, não podemos fugir da Tua face. Aleluia por isso, Senhor. Onde estivermos, Senhor, o Senhor também estará conosco. Senhor, aquele que é o nosso guarda, nos protege, Senhor Deus, aonde nós estivermos. Subirmos aos céus, se estivermos na profundeza dos mares, aonde nós estivermos, Senhor, o Senhor nos vê e nos resgata e nos socorre. Aleluia. Sonda, Senhor, os nossos corações. Vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, Senhor, e guia-nos caminho eterno. Guia-nos, Deus, pela Tua palavra, nos Teus caminhos de vida, Senhor, nos Teus caminhos de retidão.
Queremos andar, Senhor, segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra. Sonda-nos, Deus. Queremos, ó Deus, andar conforme a Tua vontade. Queremos Te adorar nesta noite, Senhor, e Te entronizar com louvores, porque nós temos para Te engrandecer, Te adorar. E Te adorar, Senhor, é o nosso prazer. Aleluia. Glória a Deus. Convido você para juntos adorarmos o nome do Senhor. Amém? Queremos viver para o Teu louvor, Senhor. Queremos viver para Te adorar, Senhor. Que o nosso viver diário, Senhor, onde estivermos, no trabalho, em casa, em todo o tempo, Senhor, que o nosso pensar seja tudo para Ti, para a Tua honra. Declare comigo. Senhor, quero viver para Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com meu viver Te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Oh, Te adorar, Senhor, é o meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti, Senhor. Vamos declarar: Senhor, quero viver para Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com meu viver Te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Oh, Te adorar, Senhor, é o meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bendizer, minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti. Queremos viver em santidade, Senhor, segundo o Teu querer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O doce Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus está, há liberdade, há poder, há autoridade. E Ele está agindo em nosso meio, e Ele quer agir na minha vida, na sua vida. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo. Vem estar curando as feridas. Vem estar sarando, Senhor, os corações, ó Pai.
libertando, Senhor Deus, de todas as cadeias. Vem estar libertando, Senhor, o teu povo, fazendo para ti um povo forte, Senhor, um povo forte, um povo guerreiro, um povo, Senhor Deus, onde eles possam lutar com a tua armadura, Senhor, e sermos mais do que vencedores. Tu és o nosso general, aleluia. Vai à frente, Senhor, vai à frente, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra o Espírito, sopra, Espírito, trazendo vida.
fazendo do teu povo um povo forte, Senhor. Em nome de Jesus. Nós declaramos que toda honra e toda glória, Senhor, seja somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Família, agradecemos pela tua audiência, pela tua participação. Que Deus possa estar contigo, com toda a tua família, com toda a tua casa. Que esses louvores que glorificam o nome do nosso Deus possam trazer edificação e paz também sobre você e toda a sua casa. É uma alegria muito grande para nós podermos estar falando com vocês e declarando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Hoje, daqui a alguns instantes, estaremos orando por este copo com água, e você também na sua casa, onde você estiver, que você também possa estar separando um copo com água, para que nós possamos estar orando e buscando do Senhor a sua bênção, buscando do Senhor a sua vitória e a sua paz. É tempo de nós estarmos firmados na rocha que se chama Jesus. É tempo de nós estarmos ligados na palavra de Deus, de onde emana a esperança. A palavra de Deus, de onde emana a revelação de Deus, tão essencial para nós nestes dias. A bênção de Deus está conosco, a bênção de Deus está em favor de todos aqueles que buscarem, e o Senhor tem prazer em nos abençoar. Eu gostaria de nessa noite compartilhar com você que está nos acompanhando um tema muito importante, que fala a respeito de coragem, que fala a respeito de destemor, que fala a respeito de ânimo, de disposição. E nós vamos meditar inicialmente no texto sagrado, que está no livro de Jó, no capítulo 3, versículo 25. Jó, capítulo 3, versículo 25. O texto nos diz assim: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor que esteja nos trazendo a sabedoria da sua palavra. Amado Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos receber da tua palavra. A tua palavra realmente é alimento para o faminto, é a água para o sedento, é a luz para aquele que está na escuridão. A tua palavra, sem dúvida nenhuma, é aquela força que nos dá o poder de caminhar sobre a face da terra. Que a tua palavra, Senhor, possa ser vida para todos nós, e que a tua paz possa nos edificar. Revela ao Santo Espírito de Deus a tua palavra para nós nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Este texto que nós temos da palavra de Deus, ele é muito interessante, porque está inserido na história de um homem que é conhecido pela sua fé, que é conhecido pela sua perseverança com relação ao amor a Deus na sua vida. Logo nos primeiros capítulos aqui do livro de Jó, nós encontramos esta mensagem dele quando diz assim: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. A história de Jó é por demais conhecida, no sentido de que ele era um homem reconhecido nos seus dias, com respeito às grandes bênçãos que Deus já havia dado a ele. Jó, na localidade em que ele vivia, ele era respeitado pelas posses que ele tinha, pela família abençoada que ele tinha. Era um homem que realmente, em tudo que ele colocava as suas mãos, a prosperidade se manifestava. E nós bem sabemos que a prosperidade não é unicamente ter dinheiro. A prosperidade financeira, se nós podemos dizer assim, é um dos últimos níveis de prosperidade. Muitas pessoas têm a prosperidade financeira, mas não têm saúde. Tem a prosperidade financeira, mas não tem paz na sua família. Então pode-se entender que mesmo tendo muito dinheiro, não é sinônimo de que a pessoa é feliz. Jó era um homem que tinha em sua vida todas as bênçãos. Ele tinha uma família abençoada, ele tinha prosperidade, ele tinha saúde, ele tinha respeito das pessoas que conviviam com ele. E aconteceu que em certa ocasião,
quando diz o texto sagrado, quando os filhos de Deus compareceram ante a sua face, Satanás também ali esteve, e Deus trouxe em evidência a vida de Jó, pelo compromisso que ele tinha em sua vida com Deus. E Deus pergunta para Satanás se ele estava vendo como era um homem que servia a Deus sobre a face da terra. E Satanás diz: é claro, o Senhor o abençoa em tudo que ele põe a mão prospera, assim é fácil. Mas se o Senhor deixar eu tocar na vida dele, eu tenho certeza que ele se desvia da sua presença. E Deus permite para que Satanás pudesse ver que existiam pessoas sobre a face da terra, como até hoje existem, que adoram a Deus independente das circunstâncias, independente dos acontecimentos, independente da situação que esteja vivendo. Muitas pessoas condicionam a sua vida com Deus, a sua adoração a Deus, se houver saúde no seu corpo, se houver prosperidade na sua casa, se houver paz na sua família. Mas o verdadeiro conhecedor de Deus, ele o adora em todas as circunstâncias, até mesmo nas lutas, até mesmo nas provações. Os verdadeiros adoradores se dedicam a adorar a Deus, porque nós entendemos hoje que a razão de nós adorarmos a Deus não é por aquilo que Ele possa nos dar, mas na verdade é por aquilo que Ele já nos deu, que foi a salvação conquistada na cruz do Calvário pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Quando o Filho do Deus vivo desceu da sua glória e, tomando a forma de homem, entregou-se a si mesmo como sacrifício perfeito diante do Altíssimo. Então nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele está nos dando, e temos que declarar como é bom o nosso Deus, quantas coisas maravilhosas realmente o nosso Deus nos tem dado, mas acima de tudo pela grande obra de salvação que nos foi oferecida pelo próprio Deus através da pessoa bendita de Jesus. Jó era um homem que estava condicionado a adorar a Deus, independente das circunstâncias, independente das situações. Por isso nós encontramos na história de Jó grandes problemas, podemos dizer assim, quando ele perdeu os seus bens. E a notícia que chegou a ele é que houve um cataclisma e todas as suas posses acabaram se esvaindo, acabou se perdendo. E esse ainda trazia a notícia da tragédia. Outro chega e declara: os seus filhos estavam reunidos, houve um vento, morreu. É uma história muito, muito triste. Toda a casa, toda a família, os filhos de Jó morreram. E a tristeza estava sobre ele quando ele descobre que também estava enfermo, uma doença que tomou todo o seu corpo, e ele estava já quase que à beira da morte. E aqui nós encontramos no capítulo 3, versículo 25, esta expressão de Jó: porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Eu não sei se antes dos acontecimentos que são narrados aqui nesses primeiros capítulos, se Jó, em algum momento da sua vida, se ele havia verbalizado, se ele havia colocado em palavras os medos que ele tinha na sua vida, os temores que o cercavam. Nós não temos como declarar se havia sido expressado isso a alguém, como se ele dissesse: eu tenho medo dos meus filhos morrerem. Talvez ele tivesse dito: eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de que essa grande bênção que está sobre mim, onde tudo que eu faço prospera, a minha casa é uma casa abençoada. Talvez ele tivesse dito: eu tenho medo de que isso um dia acabe, que este sonho que eu vivo tão maravilhoso um dia venha a se encerrar. E aqui ele declara um sentimento muito poderoso se não for domado, um sentimento muito grande, um sentimento avassalador se ele não for dominado. Aquilo que temo me sobrevém. O temor, o medo, ele é algo inerente a todos nós, seres vivos. Nós, quando temos medo em circunstâncias adequadas, ele é benéfico para nós, no sentido de evitar que nós morramos, que nós percamos a nossa vida. Em algumas situações o medo ele nos favorece. Quando você vê um animal peçonhento, quando você vê uma serpente, você tem medo, você se desvia, você se afasta. Este medo ele é bom no sentido de que vai evitar que você seja ferido, que você se machuque, que você possa vir até mesmo a morrer. Então existe uma dimensão do medo que ele é favorável para que nós possamos manter a nossa existência.
Mas o medo, se ele não for controlado, se ele não for dominado, se ele não for tratado de maneira adequada, ele pode crescer. E se ele crescer acima daquilo que ele é viável, ele pode nos prejudicar e prejudicar muito. É o que hoje nós encontramos aí como um termo de fobia. Há pessoas que têm medo, um medo exacerbado, um medo grande, um medo que pode paralisar em certas situações a existência da pessoa. Há pessoas que têm medo de lugar fechado, não tem nada no lugar, é um lugar às vezes vazio, mas a pessoa teme em ficar ali e aquilo se torna para ela um motivo de pavor. Algumas pessoas não andam de elevador porque tem medo do elevador, um ambiente fechado, escuro, de tantas situações que fazem com que as pessoas se paralisem, porque este medo toma um volume que impede a pessoa até mesmo de viver. E a palavra de Deus nos traz alguns remédios, alguns recursos, algumas instruções, no sentido de que nós podemos vencer este medo. E nós precisamos buscar na palavra de Deus a correta atitude diante do medo, para que o medo não seja para nós um embaraço, para que o medo não seja para nós uma causa de nós perdermos as bênçãos de Deus em nossas vidas. Porque o medo, quando ele toma volume, quando ele cresce, quando ele fica grande, ele muitas vezes evidencia a nossa falta de fé. E a palavra de Deus nos fala alguns textos que são interessantes. Por exemplo, em Provérbios 29, versículo 25. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 25, nós temos aqui uma instrução muito interessante com relação a essa condição do medo. Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Nós temos uma outra tradução que ela fala de uma maneira um pouco diferente e que nos faz entender melhor esta mensagem. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O receio do homem lhe arma laços. Há pessoas que não têm razão para temer, mas o medo que está dentro do seu coração lhe arma laços. E esses laços podem ser motivo de destruição para a vida da pessoa. É um medo que está dentro dela, não é um medo real, não é uma situação realmente de real perigo, mas é um medo que já está dentro da pessoa, e este medo a impede de viver, a impede de vencer, impede de projetar-se e alcançar as coisas boas que Deus tem separado para ela. Então o receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. São duas extremidades. Quando o homem deixa que o receio, que o medo, que o temor se agigante dentro dele, esse próprio medo interior lhe arma laços, impede que ele caminhe, lhe coloca armadilhas na sua caminhada, e ele muitas vezes se derrota sozinho, sem nem mesmo ter havido uma causa externa. É algo da própria pessoa, e isso lhe impede de vencer, e isso lhe causa danos e lhe traz prejuízos muito grandes. Mas o que confia no Senhor está seguro. E aqui nós precisamos fazer uma análise pessoal, cada um de nós, no que é que nós temos colocado a nossa expectativa, em um receio, em um temor, em um medo, em uma fobia, ou nós temos colocado a nossa confiança no Senhor. Hoje, mais do que nunca, é necessário que aqueles que têm conhecimento do poder de Jesus, hoje mais do que nunca, é necessário que aqueles que ouviram a palavra de Deus, hoje mais do que nunca, é necessário que aqueles que conhecem o plano perfeito do Senhor para as nossas vidas, estejamos harmonizando a nossa existência, esse tempo, essa situação que todos estamos vivendo, com a palavra de Deus. Se nós permitirmos que o temor, que o medo, que a fobia que está sendo disseminada entre tantos também faça parte das nossas vidas, nós também entraremos em uma espiral de fracassos, às vezes sem nem termos razão para isso, mas cairemos como tantos estão caindo, em um temor, em um pavor, em um desespero, sem que de verdade seja necessário tudo isso. Um certo temor nos é favorável, mas se esse temor se torna por demais grande, ele pode nos abater antes mesmo de nós sairmos para a luta. Então a palavra do Senhor aqui nós vimos no caso de Jó, quando ele tinha um medo interior dele,
Eu não sei se quando ele orava ele dizia: ó Senhor, que medo que eu tenho dos meus filhos morrerem, que medo que eu tenho dos meus bens serem consumidos, que medo que eu tenho de ficar doente. Eu não sei se em algum momento ele deu essas ferramentas para que o inimigo dele viesse contra a vida dele, e o nosso inimigo chama-se Satanás. Eu não sei se em algum momento ele expressou, ele verbalizou, ele colocou como conhecimento do mal o medo que habitava dentro do seu coração. Nós precisamos entender que o nosso Senhor é quem nos dá forças, e temos que vencer na fé da palavra de Deus, para que o medo não tome lugar nas nossas vidas. O receio do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Talvez você esteja passando situações adversas, e o seu pensamento, a sua mente, o seu coração já estão vendo o mal daqui muito tempo. Você já, infelizmente, o medo já apresentou as tragédias, não já para poucos dias, mas para meses, para anos à frente. Muitas pessoas, por causa do medo, já vê o mal acontecendo, já projeta a morte, já pensa no fracasso, já pensa na destruição, e com isso a pessoa consome as suas forças. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para o poder e para a graça de Deus. O que confia no Senhor, pega essa palavra, pega essa visão. O que confia no Senhor está seguro. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus. E ao confiarmos em Deus, nós estamos seguros. Isso é que a palavra de Deus nos revela. No Salmos 91, versículo 11, todos nós conhecemos a palavra de Deus revelada, onde Deus diz assim: porque aos seus anjos dará ordens a seu respeito para que te guardem. Todos nós que somos de Deus, todos nós que recebemos a Jesus como nosso Salvador pessoal, nós nunca andamos sozinhos, nós temos sempre ao nosso redor uma escolta de anjos, uma equipe de segurança celestial, que nos livra, que desembaraça os nossos caminhos, que nos protege dos males que o inimigo vem contra as nossas vidas. É tempo de nós confiarmos nas revelações da palavra de Deus e tomarmos posse da provisão de Deus para cada um de nós. Se nós deixarmos que as promessas de Deus em nosso favor se esvaiam, se percam, nós não poderemos tomar posse delas. É importante que nós tenhamos a palavra de Deus de maneira viva dentro das nossas vidas, para que esta palavra possa frutificar, gerar frutos, gerar esperança dentro de cada um dos nossos corações. Porque o Senhor dará ordens aos seus anjos para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Eu tenho anjos de Deus que, pela sua misericórdia infinita, estão ao meu redor, ao redor da minha família, ao redor do meu lar, ao redor dos meus irmãos de sangue, como ao redor dos meus irmãos de fé também, porque eu sei que o nosso Deus tem cuidado de todos nós, com todo o seu carinho, com todo o seu cuidado, com todo o seu zelo. O apóstolo São Paulo fala na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, uma palavra poderosa do apóstolo, quando ele revela que Deus não nos tem dado espírito de temor. O espírito que Deus colocou em cada um de nós não é o espírito de medo, não é o espírito de covardia, não é o espírito de temor de um fato que muitas vezes ainda nem aconteceu. O espírito que Deus colocou em nós é espírito de ousadia, é espírito de guerra, que sai para a batalha para vencer. E assim é cada dia, cada romper da alva, em cada manhã, o nosso Deus está ao nosso lado. Muitas pessoas estão temerosas, estão com medo por causa dessa pandemia, deste mal. É importante os cuidados de saúde que estão sendo apresentados pela ciência, não se discute isto, no sentido de, por um tempo, um distanciamento, uso de máscaras, para que as pessoas protejam-se a si mesmas e também as pessoas com as quais conversam. Por algum tempo evitar um contato pessoal mais próximo, tudo isso aí é salutar. Mas nós não podemos entrar em uma espiral de medo, um temor: vai acontecer comigo, também vai me pegar essa doença, vai pegar alguém da minha casa, vai alcançar alguém da minha família. Não é assim, não será assim, porque o nosso Deus é maior. Eu não posso permitir que o temor, que o medo se agigante dentro do meu coração, senão daqui a pouco a gente não sai mais de casa. Nós temos que trabalhar,
Nós temos responsabilidades que precisam ser atendidas com todo cuidado, com toda preocupação, no sentido de que não adoeçamos e que também não adoeçamos outras pessoas. Isso é óbvio. E as pessoas com maior idade ou com algum problema já de saúde, principalmente na área respiratória, também é bom que se cuide. Isso é indiscutível, não se debate esse tipo de comportamento e de cuidado. Mas nós precisamos ainda manter a fé, nós precisamos ainda manter a esperança, manter a confiança de que o nosso Deus está conosco. O nosso Deus é quem nos guarda, o nosso Deus é quem nos protege, o nosso Deus é quem está vigilante sobre todos nós. Por isso que Deus não nos deu espírito de temor, o nosso Deus não nos deu espírito de medo, mas o nosso Deus nos deu espírito de ousadia, espírito de vitória, espírito de conquista, espírito de confiança. É o Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós, nos dando a capacidade para superarmos as dificuldades que venham contra as nossas vidas. Jó temia, e esse temor lhe trouxe muitos dissabores. Mesmo tendo sido um tempo de prova permitida por Deus na sua vida, foi bem nas áreas em que ele mais temia, com relação à sua própria saúde, à dissipação dos seus bens e até mesmo a falência da sua família, a morte dos seus filhos. O que eu temia me sobreveio, o meu medo aconteceu. Mas nós, meus queridos, precisamos manter a fé, a convicção de que Jesus é conosco, e maior é aquele que está em nós do que aquele que vem contra nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa na nossa defesa. O cristão verdadeiro, ele vê, ele contempla, ele observa as situações. Nós não estamos alheios aos fatos que estão acontecendo, mas ainda estamos convictos que maior é o nosso Deus do que todas as condições que estão se passando, o mundo e a terra, e as pessoas que na terra habitam. Nós estamos convictos de que o nosso Deus é maior do que a prova que está sobre a face da terra. O Espírito do Senhor está conosco, e este Espírito não nos deu espírito de medo, de covardia, de anseio, mas espírito de destemor, espírito de ousadia. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 4, versículo 18, 1 João, capítulo 4, versículo 18, nós temos uma revelação muito grande do Senhor nosso Deus. É importante que nós também busquemos esta instrução da palavra de Deus, para que nós possamos ser edificados naquilo que o Senhor tem para todos nós. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 18. A palavra de Deus nos diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. É importante que nós descobramos que o verdadeiro amor está em Jesus. E todas as vezes que nós expressamos medo, todas as vezes que nós permitimos que o medo se avolume, que o medo se cresça e que nós passemos a acreditar que aquilo que nós tememos é maior do que o Deus que habita em nós, é bem como diz o apóstolo João, não está aperfeiçoado no amor. Jesus está conosco, o Mestre Divino está ao nosso lado, a vitória do Calvário está conosco. Nós confiamos e cremos que Jesus está com provisão para proteger a sua igreja, proteger os seus eleitos, proteger aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos lançar fora o medo, não permitirmos que o medo esteja dentro de nós. Muitas pessoas estão se adoecendo por causa do medo. O mal, graças a Deus, não chegou na pessoa, mas o medo de que isso possa vir está trazendo doenças, outras até para a vida da pessoa. A pessoa está vivendo um aprisionamento e a pessoa está vivendo dias de muita angústia, depressão. A pessoa está tomando remédios sobre remédios na tentativa de manter o seu espírito ativo, a sua alma ativa, mas é por causa que o medo está dentro da pessoa.
E a pessoa não está conseguindo vencer, porque esqueceu-se do poder da palavra de Deus. Leia mais a palavra, busca a revelação das Escrituras, busca o conhecimento do plano de Deus para as nossas vidas, e nós vamos entender que as coisas que estão acontecendo são são necessárias que aconteçam. Mas nós que temos Jesus e que estamos nos preparando para irmos morar com Ele eternamente, não podemos adoecer por medo dos fatos que estão sobre a face da terra. O cristão verdadeiro precisa permitir que Jesus faça-se presente na sua vida, e de tal maneira que seja lançado fora todo o medo. E João diz: o medo produz tormento. É isso que está escrito na Escritura, porque diz ele assim: o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Está para acontecer, eu sei que vai acontecer, está acontecendo à minha volta, está acontecendo próximo de mim, está acontecendo no noticiário, estou vendo cada dia chegando mais perto, vai acontecer. A pessoa já está sendo atormentada, na expectativa de que um mal dessa magnitude também venha contra ela. Eu repreendo e anulo essa expectativa sobre a minha vida e também sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não haverá de chegar sobre a tua casa este mal, não haverá de chegar sobre a sua vida, nem sobre a sua família, esta expectativa que está sobre o mundo, sobre você, não, em nome de Jesus. Que este medo não esteja na sua vida, que este temor não esteja sobre você, que você não verbalize, que você não expresse esse medo. Eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo deste problema, eu tenho medo deste mal. Não, está repreendido e anulado em nome de Jesus, porque maior é o que está em mim, é maior o que está em você do que o que vem contra nós. Pelo que não temeremos, mas manteremos-nos convictos que Jesus nos protege e nos livra de todo o mal, seja ele milimétrico, seja ele microscópico, como esta enfermidade, ou seja um grande inimigo visível à distância. Não temeremos, porque o nosso Deus habita dentro de cada um de nós, sem medo, sem temor, sem pavor, sem angústia, sem tormento, como diz a palavra de Deus, mas mantendo a fé, mantendo a confiança, mantendo a esperança, porque o nosso Deus está fazendo o seu melhor para nos proteger dos males que estão sobre a face da terra. No Salmos 3, versículos 5 e 6, nós temos uma palavra muito forte de Deus para as nossas vidas também. Salmos 3, versículos 5 e 6, nos diz assim a palavra de Deus: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Recebe a revelação do versículo 6 aí, ó. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Não tenho medo de milhares do povo. Não tenhamos medo nem de criaturas visíveis, nem de criaturas invisíveis. Não podemos e não devemos permitir que o medo esteja habitando dentro de nós. Lembremos-nos de que João diz: o medo produz tormento. Se nós deixarmos o medo estar conosco, nós seremos atormentados em vida. Não haverá mal sobre nós, não haverá doença sobre nós, não haverá dor sobre nós, porque o nosso Deus de nós cuida, o nosso Deus nos protege, o nosso Deus zela pelas nossas vidas. Jó temia, e o que ele temia lhe sobreveio. Jó tinha um medo guardado no seu coração, de que o mal viesse sobre ele, de que o mal viesse sobre a sua casa, de que o mal viesse sobre os seus bens. E ele declara no capítulo 3, versículo 5 lá: o que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia foi o que se tornou realidade na minha vida. Não tenhamos medo, não deixemos que o medo tome lugar na nossa vida, mas que a fé seja acrescentada, que a esperança no poder de Deus em nós seja cada dia mais fortalecido. Eu creio no Senhor Jesus, eu creio na revelação da sua palavra, eu creio nas suas promessas, eu creio que o Senhor é maior do que este mal, eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu me submeto ao seu poder e ao seu cuidado, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa, dos meus irmãos, das pessoas que eu amo e das pessoas pelas quais eu tenho orado. O nosso Deus está conosco.
a sua proteção é real sobre as nossas vidas. Aleluias. E no livro de Isaías capítulo 12, estamos já terminando, mas no livro de Isaías capítulo 12, nós temos uma palavra de Deus também. Por que é importante nós encontrarmos estas expressões da palavra de Deus? Porque são pessoas que tiveram experiências com Deus, ainda quem sabe maiores do que as que nós temos tido. Isaías capítulo 12, versículo 2. Isaías capítulo 12, versículo 2. Ele diz assim, o profeta de Deus: eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Aleluia! Confiarei e não temerei. A confiança é o oposto do temor. Quando nós confiamos, nós não temos por que temer. Se nós temos confiança em um Deus que é maior do que o mal que está na terra, não temos por que temer, porque o nosso Deus é mais do que vencedor também contra esta enfermidade. Quando todas as vezes que nós manifestamos o temor e o medo, nós declaramos pela nossa atitude que nós não acreditamos que Deus tem o poder de nos socorrer. Quando nós tememos e nós expressamos o nosso medo, nós declaramos de uma maneira sutil que nós não acreditamos que Deus tenha condições de nos socorrer nessa situação. Quando nós deveríamos saber que o nosso Deus é maior do que a pandemia, do que a enfermidade, do que a doença que esteja atingindo as pessoas. Nós temos um Deus que é maior. Todas as vezes que a igreja se reunia, as canções, os louvores declaravam um Deus que é maior do que qualquer coisa que nós já tenhamos experimentado. Quando o povo saiu do Egito, subjugado por Faraó, e se depararam com o Mar Vermelho, parecia ser o obstáculo da morte. As pessoas olharam para a frente o mar, olhavam para os lados as montanhas e olhavam para a retaguarda, viam o exército de Faraó. As pessoas pensaram: aqui nós vamos morrer, agora é a hora de morrermos, agora não tem jeito, não tem mais socorro, não temos para onde ir. Quem nos socorrerá? Quem nos livrará de tamanha perdição? Quem tem poder para vencer o exército de Faraó? Quem tem o poder de nos resgatar de tão trágica morte? Mas Moisés havia tido um encontro com Deus que é maior, que era maior do que todos os exércitos que estavam e que estão ainda hoje sobre a face da terra. E Deus revela a sua face poderosa em favor de Moisés e daquela gente, abrindo o mar para que eles pudessem passar a pé enxuto. Nunca se viu um Deus como o nosso Deus. E a igreja tem a sabedoria para revelar às demais pessoas que Deus tem o poder de nos proteger, de secar, de cessar este mal de sobre a terra e dar livramento para as pessoas. E é isso que nós precisamos fazer: declarar em alto e bom som: confia no Senhor e Ele te livrará de todos os abismos que se apresentem ante a tua face. É tempo de juízo para a terra, é tempo de provação para os homens, mas nós sabemos que é um tempo em que as pessoas estão sendo chamadas a se voltarem para Deus, estão sendo chamadas a encontrarem-se com Deus. Estamos já esperando um grande avivamento, em que as pessoas voltarão a ter fé, em que as pessoas voltarão a adorar ao único e verdadeiro Deus, em que os altares santificados haverão de pregar a salvação, a cura e o arrebatamento iminente da igreja de Jesus Cristo. Não tememos e não podemos permitir que haja medo nos nossos corações. Não se detenha diante dos anúncios da tragédia. Não invista o seu tempo nisso. Se você ligar o noticiário, você só vai ouvir falar sobre isso. É destruição, é inimizade, é guerra, é maldade. É somente isso que os meios de comunicação têm tratado. Mas nós precisamos voltar a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Temos que deixar de ouvir tanto as notícias da terra e passarmos a ouvir mais as notícias do céu. Deixarmos de saber de tantas tragédias
e pensarmos e passarmos a ouvir as promessas que Deus tem para todos nós. E alimentarmos o nosso espírito com coragem, alimentarmos o nosso espírito com fé. Porque quando o nosso espírito está forte, a nossa carne se fortalece, o nosso ânimo se fortalece e nós temos condições de vencer as batalhas que venham contra nós. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Deus, nesta noite, Ele tem uma unção de coragem para ser derramada no seu coração. E o medo que tanto mal tem te feito, ele há de sair do teu corpo, da sua vida, da sua mente, da sua alma, do seu coração. Lembremos-nos também do que disse o apóstolo João: o medo produz tormento. Ou coisa ruim é uma pessoa atormentada. Ela não tem sono, ela não tem fome, ela não tem alegria, ela não tem paz, porque o tormento se torna o cotidiano da sua existência por causa do medo. Mas que nós não deixemos que o medo cresça nos nossos corações. E isso é importante para que nós, com isso, nós deixemos de ouvir as notícias das tragédias. Estão morrendo, mais morrerão, a previsão é de morrer tantos, muitos ainda morrerão. Fica ouvindo esse negócio não. Ouça a voz de Deus, leia a palavra de Deus, busque outros entretenimentos, se é que podemos dizer assim. E com isso, a palavra de Deus é a melhor opção que você pode ter para ter paz no seu coração. E Jesus tem algo novo para falar contigo através da sua poderosa palavra, a palavra que ilumina, a palavra que alimenta, a palavra que sacia, a palavra que fortalece, é a palavra de Deus. Jó temia e o seu temor acabou se tornando uma realidade. Não deixe que o temor que esteja sendo apresentado a você se torne uma realidade na sua vida. Busque a palavra, porque na palavra de Deus você terá disposição para vencer todo o mal que venha contra você. Eu quero orar contigo agora em favor da água que você tenha separado, e esta água vai trazer sobre você coragem, esta água vai trazer sobre você confiança, esta água vai trazer sobre você fé, e você, ao tomar desta água, você será fortalecido e será curado. Nenhuma doença permanecerá do teu corpo, ela vai sair do teu corpo, toda doença, desde o alto da sua cabeça até a planta dos seus pés. Nós estamos repreendendo todo mal, toda enfermidade, toda doença que possa estar se aproximando ou já estar alojada em você. Vai saindo agora em nome de Jesus. Vamos estar orando, e esta água será, num ato de fé, uma força do Senhor sobre a tua vida. Recebe esta oração na confiança do nome de Jesus. Querido Deus, apresentamos ante a tua face este copo com água, porque nós entendemos, ó Deus vivo, que a fé, ela é o oposto do medo. E nós temos fé, querido Deus, que o Senhor está conosco aqui e também com cada pessoa que está recebendo esta palavra neste momento. Que a tua mensagem, Deus amado, se torne uma realidade poderosa na vida dessa pessoa. Que ela não tenha, Senhor, medo, receio, temor, porque isso, como diz a tua palavra, produz tormento, e a pessoa então fica agitada, a pessoa fica temerosa, a pessoa fica estática, a pessoa não tem condições de vencer as situações que vêm contra ela. Mas eu oro agora, Senhor, em prol deste copo com água, para que esta água esteja sendo consagrada no nome de Jesus, e esta pessoa, ao tomar desta água, que ela possa ser abençoada, curada de toda enfermidade, de todo medo, de tudo aquilo, Senhor, que se apresenta na tentativa de esmorecê-la, de paralisá-la. Que este medo seja expulso no nome santo de Jesus. Coloque as tuas mãos ao Santo Espírito, nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos tomar desta água consagrada, e esta água será para nós um ato de fé, de que nós estamos na vitória do nome de Jesus. Nós estamos em oração na igreja. Essa semana temos oração aqui na sexta-feira. Nós estamos orando cotidianamente para que este mal seja extinto da nossa nação, para que as enfermarias, unidades de tratamento intensivo sejam liberadas dessa doença, que não haja enfermos deste mal sobre a nossa terra. Temos orado
para que Deus entre com providência, para que Deus tenha misericórdia, conforme nós pregamos no domingo, que Deus tenha misericórdia para que nós possamos vencer essa situação. E você, onde estiver, também esteja orando. E Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor, Deus ouve as palavras que vêm do seu coração em direção a Ele. No próximo domingo nos reuniremos aqui novamente em uma transmissão às 19h30 e declaramos que a bênção de Deus é sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Deus não vai te desamparar. Não temas, eu sou contigo. Não tenhas temor, o Deus eterno, o Deus que vive é com você. Onde você estiver, esse Deus está com você. Esse Deus te protege na sua entrada e na sua saída e também na sua permanência. Esse Deus está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda e sobre você. Pelo que mal nenhum poderá vir contra ti. Eu ando nessa visão. Eu ando tranquilo e seguro, porque eu sei que à minha frente os anjos já passaram. E existe outra multidão de anjos à minha retaguarda, como também aos meus lados, como dos meus familiares, as pessoas que nós amamos e temos orado. Eu sei que Deus tem protegido e vai proteger a sua vida também. Confia no Senhor. Não deixe que o medo tome lugar no seu coração. Comece a mudar a sua rotina. Comece a deixar de ouvir palavras de destruição e comece a buscar a revelação da palavra de Deus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. E o verdadeiro amor é o amor de Jesus que está presente na sua vida. Deus abençoe você. Recebe a bênção apostólica em nome de Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja contigo e com toda a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra até que Ele venha. Deus te abençoe e até domingo espero você às 19h30. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.